E amigos do canal Isaías Neres e do podcast Falando Francamente. Hoje, 17 de janeiro de 2023, essa tarde ensolarada, estamos aqui para mais uma entrevista. Dessa feita, vamos entrevistar o Dr. Gessé Soares, ele é delegado de Polícia Civil, titular aqui de Buriticupu, Maranhão. Boa tarde, doutor. Boa tarde, meu amigo. Como têm sido as tarefas, as atribuições, as dificuldades? Dificuldades a Polícia Civil sempre tem, né? Combater o crime não é fácil, não é uma tarefa fácil, mas quando a gente veste a camisa, toma isso para si como algo bom, algo dado por Deus, a gente consegue bons resultados, assim como conseguimos aqui na cidade de Buriticupu, essa cidade maravilhosa que me acolheu. Eu tenho certeza que sou aqui praticamente um filho adotivo dessa cidade maravilhosa. Doutor Gessé, um bate-papo desse aqui, uma entrevista dessa, sempre é interessante, até mesmo para classe estudantil. Tem muitas pessoas que estudam a língua portuguesa, matemática, geografia, história, e pouco sabe sobre segurança pública, que era para ter mais ênfase nas escolas sobre segurança pública, sobre trânsito, e não se tem. Então, eu creio que muitas respostas suas aqui, muitas colocações serão importantes também nesse sentido. Eu gostaria de saber do senhor, para que o público também entenda, quais são as principais atribuições de um delegado de polícia. Primeiramente, para esclarecer o que seria as atribuições, quais as atribuições do delegado de polícia, eu vou começar falando da diferença entre as atribuições da Polícia Civil e da Polícia Militar. O povo, eu tenho certeza que a população confunde bastante. Confunde. Eu noto isso por conta das denúncias, as ocorrências. A gente recebe muitas situações, às vezes eu recebo mensagem no celular, meu número está espalhado aí na cidade, e às vezes o povo me procura em situações que seriam atribuições da Polícia Militar. E aí é importante esclarecer, não que eu não gosto de receber aquelas mensagens, não, eu gosto de servir a população. Eu gosto do que eu faço e gosto de servir. Mas é importante destacar a diferença nas atribuições das polícias, né? A Polícia Militar é uma polícia ostensiva e preventiva. Ela faz um patrulhamento ostensivo. Quando a gente vê o policial militar pelas ruas, ele está fazendo um patrulhamento ostensivo porque ele está ali mostrando que é policial. Impondo a presença ali. Impondo a presença, né? Fardado. E preventivo, porque ele atua na prevenção, o policial militar ele atua na prevenção antes de ocorrer o crime, para que o crime, em tese, não ocorra, né? E repressivo quando é uma situação flagrancial. Quando ocorre o flagrante, a polícia militar é acionada para prender quem quer que esteja ali em flagrante, né? A Polícia Civil, ela é uma polícia investigativa. Ela vai atuar ali depois do flagrante, em regra. Não que o policial civil ele esteja impedido de atuar em flagrante. A exemplo disso aqui nós vamos falar. Várias prisões em flagrante feitas pela Polícia Civil, né? A gente não está impedido disso, mas a regra, a função precípua da Polícia Militar, fazer patrulhamento ostensivo, preventivo e atua na repressão com a prisão em flagrante. A Polícia Civil também faz prisão em flagrante, mas a função precípua, a função principal da Polícia Civil é investigar o crime, né? E a gente prende também uma função ali acessória, mas a função principal da Polícia Civil é investigar. Depois do crime, a gente investiga para saber quem são seus autores, aferir ali a materialidade, a prova da materialidade, indício suficiente de autoria dos crimes, né? E aí, dentro dessa função
precípua principal da Polícia Civil, que é investigar crimes, tem a figura importantíssima do delegado de polícia, né? Eu me orgulho muito de hoje exercer essa função por saber da importância do cargo que eu exerço. É um cargo importante e que tem atribuições importantes, é um leque bem extenso, né? A gente, primeira atribuição que eu reputo ser a mais importante do delegado de polícia é de gestão. O delegado de polícia é o gestor da unidade em que trabalha, né? E quando o regional, que é o caso aqui da delegacia regional, ele é gestor administrativo de outras delegacias, né? Lá em Arame, que é a delegacia que compõe a regional, tem um gestor, que é o delegado Tiago Castro. Lá em Bom Jesus das Selvas, nós temos um gestor, que é o doutor Francildo, né? Gestor da unidade, né? Cada um vai ser chefe daquela unidade, né? Isso é a que eu reputo mais importante. Aí, enquanto gestor, você vai ver a questão de planejamento, controle, tudo isso. Coordenação. Isso. E aqui, sendo regional, ainda tem a questão da gestão das delegacias menores que são vinculadas à regional, né? A questão administrativa. A gente não entra, eu procuro não entrar na questão investigativa das delegacias vinculadas à regional. Eles têm autonomia no que diz respeito à investigação. A não ser que seja algo muito relevante, uma investigação de muita relevância, aí a gente opina em algumas coisas. A gente opina, oferece ajuda, suporte naquelas investigações de repercussão, investigações mais importantes nas delegacias da regional, né? E aí, partindo para a parte investigativa, delegado de polícia cumpre mandado de prisão, né? É o titular, quem preside o inquérito policial, né? Uhum. O delegado tem à sua disposição alguns procedimentos, que é inquérito policial, termo circunstanciado, que é algo mais simples, eu não vou adentrar nas minúcias, mas só para exemplificar. E esse mais importante, que é o inquérito policial, que digamos que é o procedimento maior daqueles crimes mais graves, o delegado de polícia é quem preside, é o inquérito policial. Sem falar que preside também os outros, mas só para exemplificar. O inquérito policial é presidido pelo delegado de polícia. Enquanto a investigação está na delegacia, está em curso, não foi concluída, o presidente da investigação, quem preside a investigação, é o delegado de polícia. E aí todos os atos dentro daquele inquérito policial, por exemplo, mandar que algum investigador faça uma intimação ou faça um levantamento investigativo em determinado local, aquilo tudo é dado por ordem do delegado de polícia, por ser ele o presidente, aquele que preside o inquérito policial. Isso é importantíssimo. E aí a gente tem outras atribuições, que é cumprir mandado de prisão, que tudo isso, na maioria das vezes, está dentro do inquérito. Cumprir mandado de prisão, cumprir mandado de busca e apreensão. Isso às vezes está, o mandado de busca às vezes fora do inquérito, para poder instaurar o inquérito. Casos de droga, pode acontecer de ter uma busca e apreensão sem ter um inquérito instaurado ainda. E doutor, um inquérito desse aí, quando ele é criado, ele já vem com datas de conclusão ou não? Sim, sim. A lei sempre prevê a data de conclusão. Certo? Não quer dizer que esse inquérito vá terminar naquele período. Nossa estrutura de polícia, eu digo no Brasil como um todo, é muito reduzida ainda. E aí o inquérito policial, se for muito complexo, às vezes pode durar anos. Eu peguei inquérito policial aqui de 10 anos. Concluiu já? A maioria desses inquéritos antigos já foram concluídos.
Lógico que isso não é um trabalho só nosso. Essa luta por concluir esses inquéritos antigos não é só minha. É do promotor de justiça, que está ali fiscalizando, promove o arquivamento em alguns, entendeu? E aí, mas, porque nem toda investigação é fácil. Nem toda investigação é fácil. Hoje mesmo eu peguei, estava mexendo no inquérito de um homicídio que ocorreu aqui no bairro Terra Bela, de 13 anos atrás. Francisco e Carlos mataram fulano. Cara, há 13 anos atrás, o inquérito só constava isso. Que quem eram os autores, mas só não tinha qualificação. Uma pessoa viu. Quem foi ouvido no inquérito? 2 pessoas, uma viu e disse que foi exemplo, né? Os nomes Certo. aqui são fictícios. Francisco e Carlos. Entendeu? Uhum. E aí, 13 anos atrás. É fácil concluir um inquérito desse? A resposta: não, não é fácil. O investigador vai lá, eu fiz a ordem de missão. O investigador vai lá, vai procurar essas pessoas, não vai ser fácil encontrar. Entendeu? Por quê? Infelizmente, o titular daquele inquérito policial, aquele delegado, ele dormiu um pouco no ponto, demorou demais e aí... Para resolver um caso desse é muito difícil, mesmo sabendo os autores, porque tem que localizar essas pessoas, talvez não estejam mais morando aqui. Né? Se tiver morto, tudo bem, o inquérito vai acabar por extinção da punibilidade, porque os sujeitos morreram. Por exemplo de que nem toda investigação é fácil. E aí, quando a investigação ela traz muitos elementos ali no começo, isso vai depender de diligências. Se o delegado for diligente, a sua equipe também, né? Porque não é só o delegado ser diligente, ele tem que ter uma boa equipe. A gente muitas vezes consegue concluir o inquérito rápido. E às vezes a situação nos mostra, chega fácil pra gente. Tá entendendo? Eu sempre trato de colocar o crime de homicídio como exemplo, que é o nosso crime mais impactante, né? O crime de homicídio na sociedade é o mais impactante, é o que eu gosto mais de trabalhar. Não que eu não gosto dos outros, né? Eu gosto muito de investigar qualquer tipo de crime, mas o de homicídio, confesso que é o que me atrai. Porque a população vai se sentir também Sim. bem, né, com o resultado. Sim, quando a gente consegue resolver um crime de homicídio, a família da vítima, ela se sente grata porque conseguiu... não vai trazer a pessoa, vida, né? a vida da vítima de volta, mas... a pessoa se sente confortável de ter visto, de ver a sua situação, né, resolvida pela polícia, né? E, consequentemente, lá na frente pela justiça, porque tudo começa no inquérito policial. Depois vem a denúncia. Quase 100% dos casos no Brasil antecede um inquérito policial. Doutor, já teve algum caso assim que... Vamos trazer de novo para o homicídio. Que o senhor imagina assim, isso aqui tá no papo, isso aqui eu vou resolver e tal. E já teve algum caso assim? Mais fácil? Eu sei que tem outro mais difícil. Eu acredito que é aquele sujeito que foi morto, assassinado, e que ele tem muitas encrencas, é mais difícil, né? Muitos inimigos. Sim. Essas situações são mais complicadas de se resolver, justamente porque, para se traçar uma linha de investigação, fica difícil, porque o sujeito já tem muitas situações que possam levar a uma autoria. Fulano brigou com o Chiquinho, com o Joãozinho, com o Pedrinho. E aí, quem é que é qual? Antes do crime ocorrer essas brigas, a quem eu vou, no primeiro momento, atribuir a autoria desse delito? Entendeu? Lógico, isso não faz com que o crime seja de possível elucidação. Não é porque o sujeito tem 1001 desafetos que ali a gente não vai achar o autor do crime, certo? Muitas vezes ele tem vários desafetos, mas o crime sempre deixa vestígios. Quem é do direito e trabalha na função investigativa, da Polícia Civil, por exemplo, vai
ter isso na cabeça. O crime sempre deixa vestígios, certo? E esses vestígios vão levar alguém. E nessas situações, investigações complicadas, eu inclusive aqui em Buriticupu, não vou dizer qual foi a investigação, lógico, mas já teve situação que eu comecei ali em uma linha de investigação, na minha cabeça, crente que seria aquele cara. E aí, com o decorrer das investigações, eu mesmo notei que estava equivocado e mudei totalmente a linha de investigação. Viu? Apesar de tudo levar para essa pessoa aqui, hoje eu tenho certeza que é outra. Isso é totalmente técnico, né, delegado? Sim, sim. E, inclusive, o primeiro que eu pensava que seria o autor do crime, cheguei a pedir busca e apreensão na casa do cara. Entendeu? Na casa do investigado. Mas depois, hoje, me convenci de que eu tenho quase certeza, lógico. Vou dizer certeza, porque como delegado de polícia eu não posso dizer, apontar para uma pessoa e dizer que tenho certeza que foi essa pessoa, por questões técnicas. Mas a investigação muda de curso. A investigação muda de curso, meu amigo. Muitas vezes a gente está seguindo uma linha de investigação, depois a gente tem que mudar totalmente, porque as provas encontradas apontam para outro lado, e aí a gente tem que agir de acordo com o que vai apurando dentro do inquérito policial. Entendeu? Doutor Gessé, nessas suas atividades policiais, na busca pela elucidação de crimes, qual teria sido uma situação de risco que o senhor destacaria? Aconteceu uma situação recente. Quem acompanha aí nas redes sociais, o Instagram da Delegacia Regional de Buriticupu viu a apreensão de uma plantação, a destruição de uma plantação de maconha aqui no território, já é território de Bom Jardim, fica mais próximo da gente aqui da Delegacia Regional do que da Delegacia de Bom Jardim. E aí a gente fez essa prisão e a destruição dessa plantação. E nessa situação, eu acredito que tenha sido a mais arriscada encontrada durante a minha carreira. Lá, quando chegamos no local da plantação, as pessoas que estavam lá colhendo a droga, elas não perceberam a nossa presença de imediato. A gente escutava eles falando, as pessoas falando, e ali a gente permaneceu escondido durante um tempo, esperando que eles entrassem dentro da plantação. Eles estavam fora, que tinha passado um helicóptero por lá, uns dias antes, e eles estavam colhendo, eles levavam a droga para dentro do mato, e lá eles tiravam aquelas folhinhas lá da maconha, né? E aí a gente ficou escutando esse povo conversar. E num determinado momento, um deles saiu desse local e foi para a plantação. Quando a gente tentou prender esse indivíduo, ele empreendeu fuga no mato. Só que depois a gente ficou sabendo até que ele tinha problema, ele era mudo, surdo-mudo. Não ia confessar nada. E aí, pois é, ele correu, ele não falou nada, não gritou e saiu correndo. Os outros escutaram o barulho, mas permaneceram no local. Mas a gente pensava que eles tinham corrido. E eu, pensando que eles tinham corrido, corri no sentido contrário para tentar pegar os indivíduos lá na frente. A gente teve que é algo que não tem uma fórmula pronta para essas ações policiais, né? O certo é sempre abordar em conjunto, mas nessa situação a gente teve que se separar. Tava ali eu e mais 2 policiais e a gente teve que cada um ir para um lado para tentar pegar os indivíduos, mas eles não saíram do local. A gente pensava que eles tinham fugido. Lá na frente eu encontrei esse local que eles estavam, a gente só escutava, mas não sabia onde estava. Sozinho, quando eu encontrei os outros 3 que estavam lá, eram 4,
Eu estava só. Eu abordei os indivíduos só. Entendeu? Coisa que é algo assim, risco, né? portanto, já foi depois da prisão, momento que já os 3 fugiram, ficou um preso, e aí a gente já começou a colher, né, a plantação para depois destruir. Toda a plantação foi queimada, é o que eles já tinham colhido e o que a gente cortou, a gente juntou tudo e queimou, reservando uma porção, lógico, conforme manda a lei, reservar aquela porção para enviar, que foi enviada para o Instituto de Criminalística para fazer a constatação de droga. A plantação era muito bem, apesar de não ser uma plantação grande, ela era ali de médio porte, ela era muito bem feita. Eles plantaram em um local que estava ali rodeada de córregos. Isso. De córregos. Eles tiravam, eles tinham uma água de fácil acesso. Eles pegavam ali com um balde de água e regavam essas plantas. Entendeu? Tinha água ali, tinha tudo muito fácil. Inclusive, a gente foi uma operação muito cansativa. Tivemos que caminhar na mata dentro ali 6 quilômetros. Né? E aí foi desgastante, muito desgastante. Mas graças a Deus deu tudo certo. Estamos bem. Mais né, uma missão cumprida. Mais uma missão cumprida. Foi uma das boas operações realizadas durante esse ano de 2022. Foi já no final do ano? Foi já no final do ano. Acredito que está com uns 2 meses. Doutor Gessé, qual o tipo de ocorrência mais comum na Delegacia Civil de Buriticupu? Pequenos furtos. Aqui tem muito pequenos furtos. Principalmente celular, né? Sim, furto de celular. Lembrando, aproveitar que o Vicente tocou nesse assunto, para lembrar a população de que a polícia tem recuperado esses celulares. Tem recuperado esses celulares. A gente tem devolvido bastante celulares. Inclusive, é só acompanhar aí o perfil do Instagram da delegacia, que aí os nossos ouvintes irão perceber que a gente tem recuperado bastante celulares. E é isso aí, a população tem que ficar atenta. Sempre que tiver celular furtado ou roubado, ir à delegacia, fazer boletim de ocorrência, porque a gente só tem como recuperar o celular daquela pessoa que vai lá na... A gente não tem bola de cristal. A gente recupera o celular daquela pessoa que vai até a delegacia e faz um boletim de ocorrência. Registra o boletim de ocorrência. Se não registrar, não tem como recuperar. Mas registrando, boa parte dos celulares que são subtraídos, a gente consegue sim recuperar. Viu? Deixar a população atenta a respeito disso. Tá? Ir até a delegacia. Teve celular furtado? Vai até a delegacia, registra o boletim de ocorrência. Lógico, às vezes demora um pouco, porque a gente tem muito trabalho e aí a gente deixa acumular ali uma quantidade razoável de celulares subtraídos para poder fazer aquela busca. Não vou dizer como é que é feito, não vou dizer como é que é feito, mas a polícia tem como recuperar, pessoal. Não deixem de fazer um boletim de ocorrência no que diz respeito a furto de celular, furto ou roubo de celular, porque a polícia tem como recuperar. A polícia tem como recuperar. Certo? É um bom recado, né? A população do Buriticupu. E tem muita gente que deixa... Aconteceu, aí deixa para lá. Não vai lá, tá? Às vezes não acredita que vai ser recuperado e acaba perdendo o celular. Não acredita que a polícia possa recuperar esses celulares, né? Isso é bom ter esse conhecimento, a população tomar conhecimento disso é importante para poder levar até a delegacia os casos de roubo ou furto de celulares. Doutor Gessé, a gente sabe que a Polícia Civil, a Polícia Militar é uma polícia muito preparada, que vem de academias com todo o rigor, com o preparo, todos os critérios técnicos. Mas só isso não basta. A boa vontade do policial não basta. O policial ele precisa de mecanismos, né, de recursos. Como é que estão os recursos da Polícia Civil, especificamente de Buriticupu, com relação a armamento, munição,
com relação à quantidade, o efetivo, no caso, viaturas, como é que é isso aí? Olha, Isaías, a nossa delegacia, no geral, se eu disser para o senhor que, se eu fizer essa avaliação aqui, no geral eu digo que a nossa delegacia está numa situação boa, porque a nossa estrutura hoje é boa. A gente tem um prédio que foi reformado no ano passado, com a ajuda do Ministério Público, por meio das destinações de recursos advindos de acordos de não persecução penal, que é hoje em dia a gente tem esse instituto. O sujeito comete um crime, ele vai passar por uma audiência. Alguns crimes cabem isso. É um crime que não tenha violência ou grave ameaça e a pena mínima não seja superior a 4 anos. Nesses crimes, não recapitulando, que não seja cometido com violência ou grave ameaça e a pena mínima não ultrapasse 4 anos, cabe o acordo de não persecução, que é isso. O indivíduo faz um acordo com o Ministério Público para não ser processado. E ali é extinta a punibilidade dele, ele fica livre, se ele pagar aquele acordo. E aí o Ministério Público destinou muitos desses acordos de não persecução para a delegacia. Destacar aqui o trabalho dos promotores da cidade, doutor Felipe Rotondo, doutor Menezes, que tem ajudado bastante a delegacia e outras instituições nessa destinação de recursos de acordos de não persecução. Lógico, a gente não pega em dinheiro. A pessoa vai até a delegacia, pergunta o que está precisando e ali ele já paga o fornecedor diretamente, o fornecedor do bem ou serviço, né? No caso, a maior parte foi serviço. A gente contratou uma empresa de engenharia para fazer a reforma e tinha um valor total, salvo engano, teve primeiro contrato de 60 mil, depois de 40, por aí. E as pessoas iam pagando e ia batendo no valor total, até ser toda a obra paga. A gente conseguiu reformar a delegacia assim, no ano passado. Assim como a delegacia de Arame também, sob a minha gestão, foi reformada desse jeito, com acordo de não persecução. E a delegacia de Bom Jesus das Selvas, que também é da regional. Né? Essas 3 delegacias que compõem a regional foram todas reformadas desse jeito. Estrutura física, estamos ok. Agora nós estamos passando por uma ampliação. O alojamento, onde é o alojamento hoje, vai passar a ser 2 salas. A gente está construindo um alojamento em um espaço que havia atrás da delegacia, que só servia para guardar carro velho apreendido. Hoje está lá sendo feito um alojamento muito, muito bonito, alojamento e refeitório. Com a sua permissão, eu irei lá para filmar e fazer um outro vídeo. Pronto, aguardo o senhor lá. É importante publicar, publicizar essas situações de trabalho da Polícia Civil, né? E para ressaltar o nosso trabalho e do Ministério Público. Eu sempre gosto de lembrar do Ministério Público, que é quem tem ajudado a delegacia nesse sentido, né? A gente a delegacia estava esperando até uma reforma do Estado, né? Só que nunca chegou. Como demorou demais, nunca chegou essa reforma, a gente resolveu executar com esses recursos, né, de acordo de não persecução. Já tinha dado certo em Arame, a gente resolveu fazer aqui. Em relação às viaturas, temos hoje 3 viaturas. Infelizmente, as 3 viaturas estão passando por problemas técnicos, mas já estão ali na iminência de retornar. 2 delas já estão na iminência de retornar. Né? Apesar do Estado ser muito reduzido, carente, né? O Estado ter recursos limitados, a palavra certa é essa, os recursos do Estado ser limitados. A cúpula da Polícia Civil tem ajudado bastante. A gente tem uma boa relação com o pessoal da cúpula e sempre que a gente precisa, a gente tem essa linha direta com o delegado geral operacional, o superintendente do interior, né?
doutor Veloso. E aí eles têm atendido os nossos pedidos, né? Sabe das nossas dificuldades e têm atendido. E das peculiaridades também de Buriti. Sim, aí eu sempre falo com a minha equipe. Eu sempre falo com a minha equipe isso, essa questão da nossa delegacia ser uma delegacia, para ser uma delegacia de interior e comparando com outras delegacias, nós estamos bem, né? Quando eu vejo alguém reclamar de pessoal, calma aí, nossa delegacia está bem, está reformada, a gente tem viatura, né? Apesar desses dias estar sem viatura porque foi para o conceito, mas isso a gente tem viatura. Tá entendendo? E a gente tem apoio, como falei, sempre que solicitamos apoio lá de cima, eles nos estão prontos a ajudar, como foi aí, ó, em algumas operações grandes que tivemos aqui, né? A gente teve operações de grande porte, tudo isso com apoio da Delegacia Geral da Superintendência do Interior, né? Eu não tenho o que reclamar da Polícia Civil, da instituição Polícia Civil em si. Eles têm apoiado a gente, né? Apesar do Estado ser limitado, né? No poucos recursos, a gente sabe das dificuldades que o Estado enfrenta, mas a Polícia Civil aqui em Buriticupu, a cúpula tem apoiado a Polícia Civil de Buriticupu. Muito bem, isso falou de homicídios e queria saber como é que está sendo tratado esse assunto, como é que tem sido a frequência de homicídios em Buriti. Sim, tem reduzido bastante. Isso nos deixou otimistas. O trabalho, eu acredito que o fruto dessa redução tenha sido o trabalho da Polícia Civil em conjunto com o trabalho da Polícia Militar. A gente não pode esquecer do bom trabalho que tem desempenhado a Polícia Militar em Buriticupu, né? E lembrar da importância do trabalho investigativo. Quando há punição de pistoleiros, de grupos de extermínios, né, como tem ocorrido aqui, a gente tem uma redução. É o que tem acontecido. A polícia tem mostrado seu trabalho. No ano de 2022, foram várias prisões importantes, né? Casos de homicídios elucidados, a gente está num percentual, acredito eu, de mais de 50%. Mais de 50%. O percentual nacional não chega a 7% de elucidação de casos de homicídio. Aqui a gente está com mais de 50%. Né? E uma redução muito grande, né? Uma redução muito grande de casos de homicídio. E principalmente que envolve pistolagem, né? O último homicídio ocorrido aqui, decorrente de pistolagem, foi em abril do ano passado, né? Já se aproxima aí de um ano, né? Entendeu? Isso nos tem deixado assim otimistas em relação ao trabalho, né? Ali eu tô assim crente de que essa redução desses índices de homicídio, principalmente esses decorrentes de pistolagem, tenha sido fruto das elucidações dos casos. O sujeito sabe que se cometer um crime de homicídio hoje em Buriticupu, certamente ele vai ser punido por isso. É o que a gente tem mostrado. Ocorre um homicídio hoje aqui em Buriticupu, a polícia age de forma enérgica, a Polícia Civil age de forma enérgica. Quem passou por isso aqui, é algo que a gente pede para não passar, né? Todo cidadão, ninguém quer passar por isso. Perder um ente querido em razão de um homicídio. A morte do indivíduo foi abreviada por conta de uma confusão, de alguma desavença, alguém de forma brutal ali, muitas vezes, tira a vida do outro ali sem ninguém ter esse direito, né? Eu sempre trato do crime de homicídio assim como algo muito relevante na sociedade, porque Com certeza. E aí, hoje, em Buriticupu, né, as pessoas que tiveram essa experiência viram que a Polícia Civil, quando ocorre um homicídio, a gente já age de forma enérgica, pega testemunha, vai atrás, não deixa esfriar. Esse é o segredo. Esse é o segredo das resoluções de homicídio. Agir de forma, né?
agir de forma enérgica. Isso eu não escondo. Eu não estou nem dizendo como faço para investigar. Mas uma coisa eu lhe garanto: a polícia age de forma enérgica. Quem cometer crimes de homicídio aqui dentro desse território aqui, dessa cidade maravilhosa, como eu digo, nem pretende sair daqui. Quem cometer crime de homicídio aqui já vai cometer sabendo, meu amigo. A Polícia Civil vai agir de forma enérgica. Ele cometeu o crime de homicídio hoje aqui, se ele não, ele pode até fugir. Eu vou pedir a prisão do indivíduo. Se eu souber quem é, eu vou pedir a prisão dele. Quem trabalha comigo sabe, eu vou pedir a prisão dele, ele vai ser preso. Entendeu? Uma hora ou outra a polícia vai encontrar ele por aí. Doutor Jessé, eu sou testemunha dessa atuação enérgica e eficiente, porque eu encontrei o Tiago próximo à aldeia dos Índios, na aldeia Caru, quase que município de Bom Jardim. Ele me encontrou, né? Nós nos encontramos, ele de carro, nós de moto, e ele perguntando por um sujeito lá, e o cara que ia comigo, né, disse assim: rapaz, daqui uns 30 quilômetros para frente. Quer dizer, olha a distância. Né? Ele mais um agente lá fazendo esse trabalho. Eu acredito que essa situação que o senhor falou aí é a respeito de uma morte de um índio, né? A gente tem atuado muito nisso aqui. Inclusive, há pouco tempo eu fui até numa reunião para tratar dessa situação, né? De violência contra os indígenas. A gente tem atuado bastante nisso. A Polícia Civil está atenta a isso, né? O combate, né, a esses crimes contra a população indígena. Né? A gente tem aldeias aqui próximas, a Arame tem aldeia, muita aldeia. Bom Jesus das Selvas também. E aí a Polícia Civil tá atenta à causa indígena. Doutor, já quase encerrando, nós tocamos no assunto, mas ficou bem fechado com relação à sua parceria, ou a parceria da Polícia Civil com o Ministério Público, com o Poder Judiciário. Sim, uma parceria muito boa, né? Isso é importante demais. Aqui o Ministério Público e o Judiciário tem sido parceiros da Polícia Civil. Isso é que é importante. A população só tem a ganhar. Quando as instituições de proteção atuam de forma conjunta, né? Aqui, quem se aproxima mais da gente são os promotores, né? Doutor Felipe Rotondo, doutor Menezes. A gente dá uma parceria muito boa, graças a Deus. A Polícia Civil, quando está ali atuando em parceria com o Ministério Público, com o Judiciário, né? O Judiciário aqui é composto por bons juízes que notam ali as situações de dificuldade, né? Enxergam as dificuldades das investigações e atuam ali de forma a beneficiar a investigação. Isso aqui a gente tem encontrado isso, né? E outros parceiros importantes, o pessoal da saúde, em relação à prefeitura, né? O pessoal da saúde, conselho tutelar, parceiro da Polícia Civil, né? Na atuação dos crimes de estupro de vulnerável, né? Isso tem sido, essa parceria tem sido muito boa para resolver também. esses... Sim, está em queda. Sim, está em queda. Tem uma redução muito boa. Isso tem muito a ver com as investigações, né? As punições e o trabalho do MP também. O trabalho do MP, né? Em relação a esses crimes de violência sexual contra as vulneráveis, né? As vulneráveis. E os vulneráveis em si. E o Ministério Público tem essa atuação na cidade de Buriticupu, uma atuação aí que vem trazendo resultados. Senhor Jessé, já encerrando a nossa entrevista, eu gostaria que o senhor deixasse nessa câmera aqui uma mensagem à população, à sociedade de Buriticupu. O que a população pode esperar da Polícia Civil através da sua pessoa? Estou abrindo aqui o celular para mostrar aqui ao povo de Buriticupu o número do Disque Denúncia, tá?
Essa já falando do Disque Denúncia. A Polícia Civil, como falei a respeito das atribuições da Polícia Civil, é uma polícia investigativa e, consequentemente, a Polícia Civil depende de informações. Se a gente não tem informações a respeito de determinados crimes que ocorrem na sociedade, a gente não tem como resolvê-los. Como, por exemplo, tráfico de drogas. A gente teve vários casos aqui de prisões de traficantes. Isso ocorre por conta do trabalho conjunto da polícia com a população. A gente depende dessa interação da população com a Polícia Civil. E é o que a gente espera. A gente espera que a população esteja ali conectada com a gente e denuncie os casos criminosos da cidade de Buriticupu. E aí eu vou deixar aqui o número do Disque Denúncia, né? Que é o código de área 984639034. Repetindo. Código de área 984639034. E aí, pessoal, por meio desse número, a população pode levar essas demandas, né? Não só denunciar crimes, mas tirar dúvida. Pode tirar dúvida, mandar para o Disque Denúncia aí qualquer dúvida a respeito do trabalho da Polícia Civil, pode mandar mensagem lá que vai ser respondido. Outra coisa, tomem conhecimento do trabalho da Polícia Civil por meio das nossas redes sociais. A gente tem um Instagram. Toda operação relevante, toda prisão ou apreensão relevante, a gente posta lá no Instagram da delegacia. Muitas vezes a população não acha que a polícia não trabalha, mas é porque não acompanha, não toma conhecimento do trabalho da Polícia Civil. Tá ali, é só seguir o perfil e ver o que a Polícia Civil tem feito. E aí, quero aproveitar esse momento relevante que é essa entrevista aqui com o nosso amigo Isaías Neves, para nos deixar à disposição da sociedade, da população de Buriticupu, dizer que esse número do Disque Denúncia vai estar sempre à disposição de vocês para denúncias, informações, dúvidas, e podem ter certeza, a Polícia Civil vai estar sempre pronta a atender essas necessidades no que diz respeito à investigação de crimes na cidade de Buriticupu. É isso aí, doutor. Eu sei que seu tempo é corrido, você tem pouco tempo para estar numa entrevista, e eu lhe agradeço pela sua atenção. Já é a segunda vez que o senhor nos atende, com muito bom grado. Eu quero lhe agradecer à Polícia Civil, e agradecer ao nosso público, o ouvinte, que nos deu essa atenção, tirou um tempo para assistir essa entrevista. E esse vídeo vai continuar na plataforma do YouTube, no nosso canal, Falando Francamente, e canal Isaías Neves, tá bom? Eu quero pedir a você que deixe aí o seu joinha, faça seus comentários, compartilhe esse vídeo, que são muitas informações ricas para a nossa sociedade. E também se inscreva no canal Isaías Neres e podcast Falando Francamente. Quero aqui lhe agradecer, doutor, pela atenção, pela sua presença. Eu que agradeço. É importante demais esse espaço para mostrar o trabalho da Polícia Civil. Obrigado. Valeu. Obrigado ao público. Deus abençoe.